Hoje eu quero te falar sobre um dos principais fatores que podem te transformar em um dos melhores palestrantes do seu tema ou em um palestrante evitado por todos os contratantes de palestras. Eu quero te falar sobre dois tipos de palestrantes: palestrantes com mentalidade de abundância e palestrantes com mentalidade de escassez. Com qual desses dois será que você vai se identificar? Apesar da resposta ser óbvia, talvez as coisas sejam bem diferentes do que você imagina. Vamos ver? Fala, palestrante, aqui é o Lucas Lopes e esse é o Fica a Dica Palestrante, um oferecimento da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestrantes do Brasil. Eu sou um cara que sou fissurado por habilidades que podem me levar para alta performance. Eu adoro aquela ideia do Be Water, do Bruce Lee, ou das leis do triunfo, de Napoleão Hill. Uma das mais simples e das que eu mais gosto é a ideia do Mastermind. Você está rodeado de pessoas com interesses e conhecimentos que podem antecipar a sua prosperidade. Bom, nesses últimos anos eu já cotei centenas de palestrantes para os nossos clientes e talvez você tenha até sido um deles. E nessa eu já conheci, já me deparei com vários tipos de situações que geraram problemas e também que geraram experiências incríveis para os nossos clientes. E sabe o que eu percebi? Eu percebi que o grupo de palestrantes que geraram experiências boas para os nossos clientes tinham atitudes, tinham hábitos bem parecidos. E a mesma coisa, o grupo de palestrantes que geraram problemas para a gente, para os nossos clientes, também tinham hábitos e atitudes bem parecidas. E é aí que entra a mentalidade de abundância e a mentalidade de escassez. Eu não sei se você sabe, mas eu sou criador do NIC. O NIC quer dizer níveis de interesse do cliente. O NIC basicamente são 4 níveis em que eu ranqueio todos os palestrantes do Brasil. Eles inevitavelmente estão aqui dentro. E se você é palestrante, você faz parte de um desses níveis. Primeiro, nível dos superstars. Segundo, nível dos super-heróis. Terceiro, nível do progresso. E quarto, nível dos desconhecidos. Se você não sabe do que eu tô falando e não conhece o NIC, eu vou deixar um vídeo em que eu explico todos os detalhes sobre o NIC. Vou deixar o link desse vídeo bem aqui, tá bom? Então dá uma acessada lá e depois você continua assistindo esse vídeo. Esses 4 níveis do NIC ranqueiam de cima para baixo dos palestrantes mais conhecidos aos palestrantes menos conhecidos do mercado de palestras. Acontece que o que define em qual nível do NIC você vai estar é a percepção de valor que o cliente tem de você comparado a outros palestrantes que ele coloca muito valor, ou seja, os palestrantes que estão aqui nos primeiros níveis do NIC, o nível dos superstars e o nível dos super-heróis. E como é que você, palestrante, manipula essa percepção de valor do cliente? Utilizando o que eu gosto de chamar de gatilhos. São as variáveis que fazem com que o cliente, de uma forma subconsciente, te ranqueie em qualquer um desses níveis aqui dentro, tá bom? Hoje, como você já percebeu, nós vamos falar da variável do gatilho da mentalidade. Acontece que, diferente dos outros gatilhos que eu venho te explicando aqui no nosso canal, o gatilho da mentalidade talvez seja o único que impacta todos os palestrantes do NIC. Todos os palestrantes de todos os níveis do NIC. Do nível dos superstars ao nível dos desconhecidos. Ou seja, dos palestrantes mais conhecidos do mercado aos palestrantes menos conhecidos do mercado. Todos são impactados pelo gatilho da mentalidade. E é isso que eu vou explicar para você aqui hoje. Isso acontece porque cada uma das variáveis dos gatilhos que controlam a sua posição dentro do NIC tem um tempo específico para gerar resultado, para maturar. O que determina essa maturação é o quanto esse resultado é claro para influenciar a percepção de valor do cliente em relação a você. Sim, o NIC é todo sobre percepção de valor. Isso daqui não tá claro na mente dos clientes quando eles vão contratar um palestrante. Não tá claro. Eles tomam decisões de escolhas, de preferência de contratar um cara do primeiro, do segundo e do terceiro nível de uma forma subconsciente. E eu, depois de já ter atendido mais de 4.000 clientes para ajudar eles a contratar palestrantes como você, criei o NIC, essa fórmula que me capacita a antecipar qual palestrante é mais provável que esse cliente escolha. E isso me ajudou durante muito tempo na Motivação Palestras a conseguir indicar os melhores palestrantes para esses nossos clientes. Ou seja, o cliente te ranqueia subconsciente em um desses 4 níveis de acordo com o interesse que ele tem por certos palestrantes em comparação a você. E eu percebi isso, como eu já disse, cotando palestrantes para milhares de empresas, que esses interesses e as comparações são feitas de uma forma subconsciente, quase instantaneamente, de acordo com a percepção de valor que o cliente enxerga
em você. Esse segredo é muito forte. Não é você que decide se você é um palestrante profissional ou não, é o cliente. E ele decidirá isso se achar que a sua foto transmite confiança, que o seu vídeo, o vídeo da sua palestra é atraente, que o seu Media Kit é bom o suficiente para ele tomar o tempo do diretor dele e mostrar o seu material para o chefe dele. Se o seu trabalho vale a pena ou não, todo esse movimento dele, não é você quem decide, é o cliente em uma fração de segundos. No final das contas, o jogo se baseia em você aprender a mexer as peças, utilizar os gatilhos de uma forma em que o cliente acredite que quem está tomando a decisão é ele, quando desde o começo tudo foi estratégia sua. Essas peças que fortalecem a percepção de valor e o interesse que o cliente tem em relação a você é o que eu chamo de gatilhos. O que muitos não sabem é que os gatilhos geram resultado você usando eles ou não. Afinal, se você se divulga como palestrante, você já está no jogo. Não dá para fazer parte do jogo sem causar impacto, tá? Você já se imaginou que em um cenário simples, ao fechar uma palestra, você, primeiro, vai negociar com a pessoa que entrou em contato com você. Segundo, vai fechar o contrato e acertar o pagamento. Terceiro, vai fazer a reunião de briefing do evento. Quarto, vai lá e vai fazer a sua palestra. E cinco, vai pegar um feedback com o cliente de como foi a sua palestra. Só nesse exemplo, você já teve 5 ou mais contatos com a mesma empresa. E provavelmente você terá falado com mais de uma pessoa dessa empresa, sem contar com o público da palestra e sem contar com seus esforços de marketing e de divulgação, que provavelmente impactou dezenas de pessoas antes de gerar o fechamento dessa palestra que a gente usou aqui nesse exemplo. Deu para ter uma ideia da quantidade de pessoas que tiram conclusão sobre você? E só falamos de uma palestra, hein? Imagina palestrantes que já estão no mercado há mais de 20 anos e não conhecem os gatilhos. Não me surpreende que muitos deles só façam palestras para o círculo de contatos deles, né? Os resultados positivos ou negativos que você está gerando intencionalmente ou não por meio dos gatilhos faz com que o cliente tenha uma percepção imediata se vale a pena pagar 10 mil na sua palestra ou 60 mil reais, ou se não vale a pena nem te indicar para o chefe dele. Acho que já deu para ter uma ideia do quanto é importante não deixar sua carreira como palestrante ao acaso, né? Então vamos falar sobre o assunto desse vídeo, o gatilho da mentalidade. Esse é um gatilho que não tem um resultado imediato, simplesmente pelo fato dele não ter um resultado que é perceptível logo de cara para o cliente, como por exemplo o gatilho da marca faz, em que você induz o cliente a ter uma percepção sobre você só por meio do seu material de divulgação, sem nem precisar ter conversado com ele. Acontece que apesar do gatilho da mentalidade não ter o resultado imediato, ele é o único que tem o poder de impedir que você desça de nível aqui dentro do Nick, e um dos mais fortes para te ajudar a subir de nível, e eu vou te explicar o porquê. Isso acontece porque o mercado de palestras, além de se movimentar por percepção de valor, também se movimenta pelo efeito manada. Então, por exemplo, por um fenômeno aleatório, em um dia um cara pode estar vendendo água e no outro dia ele pode se tornar um dos palestrantes mais contratados do Brasil. Claro que se a pessoa não tiver uma mensagem de qualidade para ser transmitida nas suas palestras, a percepção de valor será cada vez menor e o efeito manada vai acelerar sua queda e não seu crescimento. Então, não se trata de sorte, tá? Porém, eu já vi um monte de palestrantes da moda perderem cada vez mais relevância e não conseguirem retomar o ritmo, caindo de nível no Nick por terem sido pessoas escassas no período de alta. E já vi também um monte de palestrantes com mensagens interessantes, mas travados pela sua mentalidade de escassez. Ou seja, fica óbvio para mim que estou convivendo diariamente com palestrantes de que só ter uma boa mensagem, uma boa palestra não é o suficiente para te levar para outro nível como palestrante, tá? É necessário ser estratégico. E eu percebo que pessoas com mentalidade de abundância se tornam palestrantes magnéticos. E quanto mais magnético você for, maior será a sua lembrança na cabeça dos clientes, que podem te indicar para os amigos ou para outras sedes da empresa dele, ou melhor ainda, você pode ser magnético para agências de palestrantes, que poderão te indicar para todos os clientes que entram em contato com eles diariamente. Sim, acontece aqui também na Motive, inevitavelmente existe um grupo de palestrantes que acabam sendo mais indicados que outros palestrantes. Isso acontece com as meninas do meu comercial, por serem palestrantes que se tornam magnéticos para elas. E aí a gente volta lá no princípio quando a gente falou sobre percepção de valor. O que eu quero dizer com isso? Se eu percebo muito valor na sua palestra e em você, ou seja, eu te vejo como uma pessoa magnética, eu vou te indicar para os meus clientes, porque eu sei que é alta probabilidade deles gostarem de você, e com isso vai ser alta probabilidade desse cliente voltar e contratar mais palestrantes comigo. Primeiro eu te compro
lucro e depois eu me sinto confiante para te vender. Perceba, foi você quem me estimulou a tomar essa decisão. Isso também acontece com clientes. No final das contas é tudo sobre isso. Você só precisa tomar uma atitude de mentalidade de abundância, não mentalidade de escassez. Mas Lucas, qual que é a diferença entre a mentalidade de abundância e a mentalidade de escassez? Tá bom, vou te dar alguns exemplos para você ver em qual deles você se identifica, tá? Então vamos lá. Palestrante com mentalidade de escassez, ele não sabe o que é over delivery. Qualquer pedido do cliente ele quer cobrar mais por isso. Ele é arrogante, grosso e pragmático com o cliente e com todas as pessoas que entram em contato com ele. Isso parece louco, mas isso acontece muito. Palestrante com mentalidade de abundância. Esse cara sempre entrega mais do que promete. Não cede tudo que o cliente ou que a agência pede, mas a diferença é que ele sabe ser gentil, até quando ele precisa negar um pedido. E ele sempre se preocupa que o outro lado esteja ganhando também na transação, além dele. Para você ter ideia, já teve palestrante que desligou o telefone na cara das pessoas do meu time, enquanto tem outros palestrantes que mandam cesta de café para o pessoal. Qual dos dois será que vai ser mais indicado pelas meninas da minha equipe? Ou qual dos dois que vai ser rechaçado quando o cliente entrar em contato pedindo pela palestra dele? Lembra que eu falei sobre a lei do triunfo de Napoleão Hill que eu mais gosto? O Mastermind? Pessoas escassas não fazem parte da minha equipe e nem dos meus parceiros. Eu, como líder da minha empresa, me preocupo em proteger a mente mestra da Motivação Palestras, a primeira lei do triunfo de Napoleão Hill. Lucas, então o segredo é puxar o saco dos clientes e das agências? Não, o segredo não é esse. O segredo é ser abundante. Não ter medo de compartilhar o seu conteúdo para gerar resultado para pessoas. Mesmo que você fizer isso na internet, tem muito palestrante que tem medo de postar as palestras inteiras no YouTube porque não sabe se as pessoas vão assistir a palestra dele e não vão querer mais o conteúdo dele. Tudo que você aprendeu em todos esses anos, dá para passar em 1h30 em uma palestra? Eu tenho certeza que não. Então, se a resposta é não, qual é o sentido de esconder o seu conteúdo? Quanto mais pessoas te verem, maior é a chance das pessoas quererem te conhecer. Seja abundante. A sua vontade de ajudar, fazer parte, colaborar, te tornará magnético. E quanto mais magnético você for, cada vez mais pessoas serão atraídas por você e você permanecerá cada vez mais tempo na mente delas. E elas falarão cada vez mais de você e você terá cada vez mais impacto positivo no mercado. E isso inevitavelmente pode resultar em cada vez mais palestras fechadas. Isso é tudo que grandes parceiros nossos como Tandy, Rodrigo Pimentel, Walter Longo, Francisco Almeida, Poi Jack e outras dezenas de palestrantes fazem e faz com que as meninas da minha equipe comercial indiquem ele com a boca cheia, porque sabem que esses caras vão entregar a melhor experiência possível para os nossos clientes. Então a minha dica é essa: tenha uma mentalidade abundante. Fica a dica, palestrante.